Famílias de baixa renda sonham com a casa própria e, quando conseguem, vivem um pesadelo com os problemas estruturais das moradias, como o que recentemente aconteceu em Barretos. Aqui em Ribeirão, a realidade não é diferente e chegou ao ponto em que um juiz federal deixou o gabinete para verificar pessoalmente um caso que irá julgar. O juiz federal mostra fotos que ele mesmo fez num conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. O magistrado deixou a mesa lotada de papéis e foi ao local para depois julgar o caso de duas famílias que foram contempladas com as moradias. Só que os imóveis não apresentam estrutura para atender aos filhos, que são portadores de necessidades especiais. Eu queria ver as condições de habitabilidade, né? E acho que nada poderia substituir meu olhar para isso, não é? É um meio de prova legalmente previsto e que eu tenho usado em alguns outros casos. Esse aqui é um exemplo mais recente. Para o juiz, que deu um exemplo de cidadania, é muito preocupante a situação das pessoas de baixa renda que conseguem as moradias populares do governo federal. É preocupante para as pessoas em si e também quando nos chega um caso desse tipo, passa a ser uma preocupação do judiciário, né, como um órgão público que deve prestar um serviço para a sociedade da maneira mais adequada e mais correta possível. As famílias sonham com a casa própria e, quando conseguem, vivem um pesadelo. Neste conjunto habitacional do bairro Eugênio Mendes Lopes, são muitos os problemas estruturais que podem comprometer a segurança dos moradores. E olha que tem só cerca de 2 anos que os apartamentos foram entregues. Seu João mostra as infiltrações na lavanderia e o vaso sanitário do banheiro todo solto. Liga o chuveiro aqui, as luzes começam a apagar. Então, da vizinha aqui já pegou fogo já. E a gente comunica a CDHU, comunica a Tureza, não quer nem saber dos problemas. Deixa nós aqui a torta direita aqui. Mais de 90 famílias moram no local e a maioria delas com uma reclamação. Cai água do esgoto do apartamento de cima. Fica uma lagoa, minha cozinha e a parte do banheiro. O apartamento ele fica quase 5 centímetros de água dentro. Todo dia a gente está limpando. E você pode ver, já tem rachadura, tem tudo. Então tem o quê? 2 anos que foi entregue, já está assim. E daqui 5 anos que vai acontecer com isso aqui, né? É acabar, se não cair, é por Deus mesmo. Tudo isso pode ser uma tragédia anunciada, segundo o arquiteto que acompanha a situação do residencial desde quando foi entregue aos moradores. Poderemos ter problemas muito sérios, né, em termos de, por exemplo, risco de incêndio, a parte estrutural ser afetada, como a gente já percebe umidade em vários pontos, então pode haver recalque na estrutura. Os moradores ficam praticamente habitando em locais insalubres. Barretos é um exemplo claro. Se os problemas estruturais tivessem sido corrigidos antes, o incêndio no conjunto habitacional Dr. Luiz Espina não teria acontecido e as dezenas de famílias não teriam ficado desalojadas. Foi um risco de tragédia maior que poderia ter sido evitada e que agora as famílias fragilizadas aguardam a solução dos responsáveis. Foi também um alerta para outras moradias populares do governo federal. É um risco à população, porque toda vez que se usa um material de má qualidade, com problemas elétricos, onde a ligação de um cômodo interfere em um outro, o risco de um curto-circuito, de um incêndio, como aconteceu em Barretos, é iminente. Então, é sim um problema e deve ser acompanhado e fiscalizado pelo poder público. E o Código Civil garante que a construtora deve ser responsável pela obra pelo período de 5 anos. Ela tem que acompanhar isso. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Em relação ao empreendimento de Barretos, a Caixa informou que a construtora realizou todos os reparos necessários e que foram encaminhados ao Ministério Público os relatórios de conclusão desses serviços. Sobre os incêndios, esclareceu que realiza orçamento para a correção dos danos. Também vai verificar as ocorrências relatadas pela reportagem. A Caixa dispõe do serviço de olho na qualidade para receber as demandas dos beneficiários por meio do telefone 0800 721 6268. A Prefeitura de Barretos entrou com uma ação contra a Caixa e a construtora, cobrando os aluguéis dos desabrigados. Sobre o condomínio do bairro Eugênio Lopes, em Ribeirão, a Prefeitura defende que o habite-se foi dado seguindo avaliação de engenheiros capacitados e, simultaneamente, a liberação do Corpo de Bombeiros.
A construtora Menin disse apenas que as reclamações devem ser direcionadas à CDHU, que depois repassa à empresa. Por fim, o Ministério das Cidades, responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, informou que possui um canal de ouvidoria para receber as reclamações e denúncias. O Ministério alega que as denúncias recebidas não chegam a 3% das ocorrências. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pussi, e segundo a nossa produção, recentemente um outro apartamento lá em Barretos também pegou fogo. Preocupante a situação desses moradores. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Direito, Jair Cardoso. Professor, na verdade começou agora um jogo de empurra-empurra, né? Ninguém sabe, ninguém viu. O governo federal, Caixa Econômica, prefeituras ou construtoras? Quem tem responsabilidade nessa história? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Eu acho que todos são responsáveis, desde que isso seja um projeto social para atender a população carente, nós devemos ter responsabilidade, inclusive a própria sociedade, em relação a isso. O governo fornece o dinheiro público, e isso é muito importante, através do convênio com a Caixa, portanto, todos envolvidos, inclusive o município que autoriza a obra e recebe a obra depois de pronto. Portanto, todos são envolvidos e devem responder por esses absurdos que nós estamos acompanhando. O Ministério Público deve passar um pente fino nisso tudo? Nessa linha, também o Ministério Público, louvável a atitude, inclusive, de um juiz, nós acompanhamos aí, não acompanhei o caso, não posso falar, mas até mesmo um caso interessantíssimo em Ribeirão Preto, de uma inspeção judicial. Um juiz federal foi até o local fazer a inspeção. Isso é importante. Eu acho a iniciativa de todos para prevenir, porque aí é uma tragédia anunciada, como já se mencionou em matéria anterior, porque os problemas já vêm vindo ocorrendo. Nós percebemos que na matéria anterior, os mesmos problemas de Barretos ocorrem em prédios aqui em Ribeirão Preto e outras obras nesse sentido. Quer dizer, os mesmos problemas de iluminação caindo, liga o chuveiro, cai a luz, ou seja, os problemas de infraestrutura, recalque, são os mesmos. E o arquiteto foi muito feliz na sua avaliação, o arquiteto Marco, né, que falou aí recentemente na matéria. É importante que realmente todos tenham cuidado, porque a olhos vistos tem problemas estruturais e problemas sérios. Professor, essas famílias lesadas podem fazer o que a partir de agora? Bom, seguramente a obra está embargada, o apartamento deve estar embargado, interditado, as pessoas devem procurar a OAB, certo? Para acionar os responsáveis e pedir liminar para que a construtora ou algum responsável assuma liminarmente a responsabilidade da moradia dessas pessoas até que se resolva o problema. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. Obrigado, Rafael.